Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na primeira carta de João, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. O apóstolo João, que escreveu esta carta, ele é conhecido como o apóstolo do amor. É um designativo muito próprio para João. Ele fala bastante do amor, ele dá bastante ênfase a esta expressão, a este fruto do Espírito em nós. E a forma como ele escreve é bastante carinhosa. A expressão filhinhos é comum em seus escritos. Aqui ele fala sobre Deus que se revela, ele fala sobre o conhecimento que temos de Deus, que Deus é luz, Deus é verdade. No capítulo 2 ele começa falando sobre filhinhos, mas ele vai direto a um ponto. Ele vai numa conversa sem nenhum rodeio. No verso 8 ele diz, olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos nos enganando. A verdade não está em nós. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos fazendo da palavra de Deus mentira. Nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Nem sempre nós observamos isso no texto. Nós observamos no texto uma realidade que o texto diz que somos pecadores, mas não costumamos observar que ele está declarando aqui que quando nós negamos isso, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Então, se Deus é mentiroso, Deus não é luz. Deus não é verdade. Então, não há como nos relacionar com ele. Daí essa relação direta. Porque a nossa relação com Deus na vida cristã já começa por uma reconciliação. A vida cristã começa com a graça que nos reconcilia e por meio desta reconciliação graciosa de Deus, nós encontramos a paz. Então, Deus logo diz quem somos. Deus não está enganado conosco. E é preciso que nós saibamos, e Deus declara isso por meio de João, que somos pecadores. Que é preciso admitir isto. É preciso que nós confessemos a Deus esta realidade e nos aproximemos de Deus com um santo temor, sabedores de que somos pecadores e que dependemos inteiramente da sua graça. Então, João fala isso de forma muito clara, direta. Mas ele fala isso não para nos afastar de Deus, não para nos distanciar de Deus, do seu amor e da sua graça. Porque ele nos diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas para que eu confesse, eu tenho que admitir quem eu sou. E é por isso que ele começa afirmando que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E ele volta a carga no verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. E ele volta a trazer conforto no capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Deus é direto. Ele sabe quem somos. Ele não se engana conosco. Ele sabe de nossa realidade. Nós somos pecadores. Nós pecamos. Isso não nos justifica. Isto não nos leva a uma acomodação do pecado.
É uma triste realidade, mas é a realidade. E uma realidade maior ainda é que Deus nos perdoa por meio do sacrifício de Cristo, a obra eficaz de Cristo. Mas isso se torna real a nós quando nós, de fato, nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Deus. É preciso que saibamos quem somos. É preciso confessar a Deus os nossos pecados. É preciso que nos arrependamos sinceramente dele, porque somente assim a confissão será sincera e possamos, de fato, usufruir do perdão gracioso de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.